Efésios capítulo 6, pode abaixar um pouquinho. O verso 4, tão somente, diz assim a palavra do Senhor: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Mais uma vez, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de meditar na tua palavra. Te agradecemos por este mês, como já foi agradecido aqui, ó Deus, por o mês da família, e continua, Senhor, a ministrar nos nossos corações, para que as nossas famílias continuem, Senhor, sendo abençoadas. No nome de Jesus oramos. Amém. Nós estamos encerrando hoje a série de mensagens sobre edificando a nossa família sobre a rocha. Hoje nós vamos falar educando os nossos filhos no Senhor. E é de suma importância nós pensarmos como nós pensamos durante todo este mês, focando na família, porque a família é a primeira instituição divina e o principal ambiente de formação do caráter de uma pessoa. A família é de suma importância. Criar os filhos é uma das tarefas mais recompensadoras que tem, mas também é desafiador. Não é fácil criar filhos, não, né? A questão não podemos nem dizer tanto na questão financeira, que já é algo, né? Mas o desafio de criar os nossos filhos para que eles sejam homens e mulheres de bem. Isso é um desafio muito grande, né? O texto da palavra de Deus, de Provérbios, diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar. Mas ensina a criança no caminho do Senhor, porque se você ensinar a criança a ser uma má pessoa, ela não vai desviar também, ela vai ser uma má pessoa. Salvo se Jesus vier e transformar essa vida. Mas nota-se a responsabilidade de nós, como pais, de ensinar os caminhos do Senhor para os nossos filhos. A Bíblia oferece princípios claros e libertadores para a criação de filhos. Não é uma lista rígida, mas é um convite a um relacionamento pessoal com os nossos filhos e com Deus. E nós temos nesse texto que nós acabamos de ler, 3 desafios para nós na criação dos nossos filhos. O primeiro está bem no início do texto, quando diz que nós não provoquem os seus filhos a ira. O desafio é não provocar a indignação dos nossos filhos. Quando nós pensamos em ira, nós pensamos em indignação. A indignação, que é um entristecimento, uma revolta, uma condição por conta de uma injustiça, de algo errado. Então, o desafio que nós temos, que significa provocar, exasperar, levar a pessoa à ira, desanimar a pessoa, causar indignação na vida de uma pessoa. Por exemplo, se você começar a ter alguns exemplos práticos de irritação, excessos de críticas. Às vezes nós temos a tendência de criticar muito os nossos filhos. A crítica ela é importante, mas também ela tem que ser regada com não apenas focar no erro, né? E às vezes nós criticamos tanto que a autoestima do nosso filho ou nossa filha pode estar cada vez mais baixo. O excesso de favoritismo, né? Comparar um filho com o outro, isso é terrível. Quando o pai ou uma mãe começa a comparar os filhos, né? Aí você fala, seu irmão não faz assim, né? Sua irmã é diferente, né? Principalmente quando é homem com homem, né? Eu tenho 2 meninos em casa, né? Então sempre teve essa preocupação de não tentar fazer comparações. É algo difícil, porque no dia a dia a nossa tendência é natural e a gente tem que observar isso e tomar certos cuidados.
ter uma disciplina severa demais, né? Punir sem explicação clara ou com uma raiva descontrolada, né? A disciplina ela é algo que deve ser de ensino, né? A disciplina tem que vir com ensino, tem que vir com calma, né? E lá em casa eu sempre apanhei. Como diz eu apanhei uma vez na vida da minha mãe, né? Eu vi um ditado assim. O resto foi quase tentativa de assassinato, né? Que minha mãe, que ela batia, aí um dia eu falei para minha mãe, a senhora me bateu demais. Ela falou assim, perdas foi as varadas que eu fui dar e você se esquivou, né? Tinha que ter acertado todas as cintadas, as varadas, né? Mas, na verdade, a minha mãe sempre tinha o hábito de esconder uma vara de marmelo atrás da porta e sempre ela dizia que estava tudo bem, quando você entrava no banheiro para tomar banho, ela entrava junto e trancava a gente lá no banheiro, mas antes de dar uma surra, ela falava por que estava apanhando, né? E sempre tinha motivos, nossa, está apanhando por causa disso, né? E ela não tinha raiva no bater, não tinha... Às vezes, quando a diferença do espancamento para correção é a intenção do coração, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de punir, né? Na hora de disciplinar. Humilhação pública, envergonhar ou ridicularizar seu filho. Nunca podemos fazer isso. Jamais podemos fazer isso, né? É o tipo de situação que isso marca o coração de uma pessoa para a vida toda. Às vezes, você dá as varadas, dói menos do que você ridicularizar seu filho na frente das pessoas, né? Então, tem que ter muito cuidado na criação dos nossos filhos. Meus filhos já estão adultos, mas serei avô, em nome de Jesus, amém? Esperamos aí com fé, né? E quando os netos virem, a gente também vai poder agir da mesma forma, ensinando da forma que a palavra de Deus nos diz. Uma coisa que nós costumamos fazer que chateia muito os nossos filhos, prometer e não cumprir. Isso é horrível, porque você cai em descrédito. Seu filho deixa de acreditar em você. Se você prometeu, cuidado com as promessas, mas se você prometeu, mesmo que você tenha prejuízo, cumpra. Cumpra. Sua palavra vale muito para o seu filho. Então, você precisa cumprir as promessas que você faz para com seu filho. As consequências de a gente irar o coração dos nossos filhos é ter filhos, na verdade, desanimados. Desanimados com a relação de pai e filho. Filhos que ficam desanimados, se tornam filhos rebeldes, se tornam filhos amargos, têm dificuldade de se relacionar com os seus próprios pais. Nós já vimos isso, eu já acompanhei uma família que, infelizmente, no decorrer da vida, não deu atenção devida para o filho, e quando o filho cresceu, o filho abandonou, simplesmente não se relacionava com seus pais. E estava claro, muito claro, como o pai agiu, como a mãe agiu, e, infelizmente, eles perderam no sentido de relacionar. E aí, um dia conversou comigo, ele falou assim, eu não sei como é que eu resolvo isso. Eu falei assim, a gente resolve isso, ou tenta resolver isso, primeiramente pedindo perdão, né? E lutar para conquistar novamente o amor, o carinho e o relacionamento quebrado. E depois que, como diz, depois que o leite derrama, aí é difícil. Mas é contar com a graça de Deus. É claro que sempre haverá sequelas desse relacionamento quebrado, sempre haverá. Nunca será a mesma coisa, nunca será. Por isso a nossa responsabilidade em não levar os nossos filhos à ira. Fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor. Nós vamos ver aqui o que a Bíblia nos aconselha. Muito bem, o segundo ponto, o segundo desafio é criá-los. Tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Criá-los significa nutrir, alimentar,
educar, carinho, cuidado, sugere um processo contínuo de nutrição integral, física, emocional e espiritual. Então, criar os filhos é muito mais que colocar alimento em casa, dar roupa para os filhos. É relacionamento. E o relacionamento tem que estar junto com a admoestação do Senhor, né? Que é a instrução do Senhor, a nutrição da mente. O termo refere-se ao treinamento geral da mente, educação e ensinamento. O que ensinar? Quando nós temos os nossos filhos, o que nós devemos focar no ensino? Princípios e valores e a cosmovisão do Senhor. Isso inclui a palavra de Deus, seus mandamentos, a sua justiça, a sua misericórdia. Como ensinar? Através das conversas diárias. Veja só o que diz Deuteronômio, capítulo 6, o verso 6 e o verso 7. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Sabe o que significa isso, irmãos? Discipulado. É discipular os nossos filhos. É falar e ensinar das coisas de Deus o tempo inteiro, a todo momento. A todo momento, buscando aplicar aos nossos filhos a palavra do Senhor. O objetivo é moldar o pensamento e o coração dos filhos de acordo com a verdade divina. Nós precisamos ter o cuidado de que aquilo que está alimentando o coração e a mente dos nossos filhos seja o caráter de Jesus, seja a palavra de Deus, seja aquilo que é valoroso no reino do céu. Então, nós precisamos agir desta forma, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, removendo o que há de errado e moldando o comportamento e a atitude dos nossos filhos. Esse desafio nosso é muito grande, porque hoje nós temos o celular, que os nossos filhos têm acesso, e eles têm tudo quanto é tipo de informação ali. Então, nós precisamos criar os nossos filhos de uma forma intencional, vigiando, olhando aonde nossos filhos caminham, olhando a conversa dos nossos filhos, observando aquilo que nós falamos e buscando sabedoria no Senhor para que os nossos filhos possam, então, aprender mais da palavra do Senhor. E isso é de suma importância, a gente educar, a gente disciplinar. O texto de Hebreus 12:6 diz, o que retém Provérbios 13:24, o que retém a vara odeia o seu filho. Quem ama, esse o disciplina desde cedo. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então, nossos filhos têm que aprender, sabe o quê? O que eu e você aprendemos. Ter limites. Tem coisa que se pode, tem coisa que não pode. Eu chegava em casa depois da aula à noite, tarde da noite, 11 horas da noite, ia direto para as panelas. Ia jantar. Chegava lá, tinha 2 bifão. Mãe, pode comer os 2 bifes? Não, não pode, está faltando fulano que vai comer. Come só um. Quando podia, pode comer os 2. Mas nunca chegava e ia comendo, perguntava se podia comer. Né? Minha mãe colocava comida no prato, ela não perguntava o que eu queria. Colocava comida no prato e falava, come. Não é isso? Isso é disciplina. Isso nos faz, nós aprendemos que precisamos nos adequar às situações que temos na nossa vida. Isso nos criou, cada um de nós, adultos que estamos aqui. Né? Nós sabemos como foi a nossa criação. Sempre teve limite, e é necessário, porque um homem sem limite é um homem com o coração endurecido. Uma pessoa que não tem limites é uma pessoa que não conhece a Deus e não conhece o poder do Senhor na vida dele. Então é necessário nós mostrarmos para os nossos filhos
que eles precisam andar sempre no Senhor e a gente precisa nutrir os nossos filhos com a admoestação, com a disciplina. Qual a melhor forma de aplicar a disciplina do Senhor? Primeiramente, com paciência. Isso vai levar a vida inteira. Nós sabemos disso. Temos que ter paciência e persistência e repetição. Repetir a palavra de Deus, né? Insistir e ensinar aquilo que é correto, com consistências, regras claras e consequências previsíveis. Dizer, olha, se fizer isso, será beneficiado, se não fizer, será castigado. E precisamos cumprir a palavra com explicação. A criança precisa entender o porquê da disciplina. Tem que explicar para a criança. Com restauração, após a correção, reafirmar o amor e a oportunidade de recomeçar. Né? É como aquele velho ditado, né? Bate com a mão e abana com a outra, né? Afaga com a outra. A disciplina visa a santidade e o amadurecimento, e não a punição por si só. O terceiro desafio, o último, é o papel dos pais e qual a fonte do seu ensino. O texto vai falar e está ensinando para nós, para os pais, que nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que deve seguir. Agora, como que eu posso ensinar o caminho correto com Deus? Tendo uma vida com Deus, conhecendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia todos os dias, tendo vida devocional, orando a Deus e pedindo sabedoria na criação dos filhos, conhecendo os ensinos que tem na palavra de Deus para nós, para que nós possamos aplicar a nossa vida, porque o ensino direciona, mas o exemplo, ele arrasta. Se o seu filho vê você orando todos os dias, se o seu filho vê você lendo a Bíblia todos os dias, se o seu filho vê você buscando ao Senhor todos os dias, ele vai seguir o seu caminho. É 100% certeza? Não é 100% certeza. Mas o seu filho não pode perder o caminho por culpa sua. Se ele perder o caminho, que seja a decisão dele, mas não porque ele não foi ensinado. Então, nós temos a responsabilidade de entender que, embora a igreja e a escola ajudem na criação dos nossos filhos, os principais responsáveis pela instrução e pela disciplina são os pais. Nós é que somos responsáveis. Então, eles são os primeiros, os pais são os primeiros e os mais influentes formadores dos seus filhos. A fonte do ensino é o Senhor. A instrução e a disciplina não são baseadas em filosofias humanas ou tendências pedagógicas, mas nos princípios e no caráter do próprio Deus. Os pais precisam de sabedoria da sabedoria de Deus e do poder do Espírito Santo para cumprir essa tarefa. E a gente pode pedir a Deus, porque Tiago 1,5 nos ensina: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e lhes será concedida. O exemplo pessoal é muito importante, irmãos. Os filhos aprendem mais pelo que eles veem do que pelo que eles ouvem. Isso é muito importante. E a fé, o caráter dos pais são a maior lição que os nossos filhos podem ter. A questão é que quando os nossos filhos são crianças, são pequenos, eu não sei eu acho que até uns 10, 11 anos, a gente consegue ter, não deveria ser mais tempo, mas o que a gente vê é que a gente tem mais autoridade com os filhos. Né? Então, os filhos vão para a igreja. Se você fala, não, você vai para a igreja comigo, eles vão para a igreja. Né? Lá em casa sempre foi assim. Mas quando nós não vigiamos a nós mesmos, nós perdemos a autoridade com os nossos filhos. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente vê a igreja, como nosso coração está na presença de Deus, como a nossa vida está diante de Deus,
para que aquilo não afaste os nossos filhos do caminho do Senhor. Porque às vezes nós sentamos à mesa, aí alguém começa a falar mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal da irmã, fala mal da escola bíblica dominical, fala mal do grupo de louvor, e a gente acha que os nossos filhos não estão ouvindo essas coisas. Acha porque são pequenos, não estão ligados, mas eles estão muito bem antenados daquilo que nós falamos. Aí, quando os nossos filhos crescem e ficam adolescentes, e ele começa a se afastar do caminho do Senhor, aí você se preocupa, a gente se preocupa. Mas aí o estrago está feito. Porque o menino vai pensar assim, o que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer na igreja? Obrigado, Carlos. O meu pai fala mal de todo mundo. Minha mãe fala mal de todo mundo. Ninguém na igreja é gente que presta. A gente fica falando mal, não é verdade? Eu vou fazer o que na igreja? A hora que eles começam a tomar autonomia, eles não vêm mais para a igreja. Aí quem criou a apostasia dentro da sua casa foi você mesmo, com as suas maus palavras, suas palavras malditas dentro de casa. Percebe a responsabilidade que nós temos? Eu não consigo criar os meus filhos no caminho do Senhor, se eu não estiver no caminho do Senhor. Se eu não estiver em comprometimento com o Senhor. Entende? Eu tenho um problema com você, eu chego em você e resolvo o problema. Eu não fico falando isso para os cantos, na minha casa, para os meus filhos. Eu resolvo a situação. Eu tenho uma dificuldade de relacionamento com alguém, eu peço a Deus que me dê sabedoria para me conduzir essa situação. E não simplesmente ficar falando mal de um, falando mal de outro. Isso não cabe a mim. Às vezes nós estamos perdendo os nossos filhos para as coisas deste mundo por falta do nosso comprometimento. Agora, pastor, mas quer dizer que se eu me comprometer, quer dizer que eu vou ter os meus filhos na igreja? Não. Também não. Mas é nossa responsabilidade de, primeiramente, como crentes, ter comunhão com Deus. Não é isso? De ter compromisso com o Senhor. De temer a Deus. Eu gosto sempre dessa frase que eu lembro de um pastor que falava: temer a Deus é levar Deus a sério. É levar a sua vida cristã a séria. Vida de comunhão, vida de oração. Para que nós sejamos exemplos, não só em casa, mas aonde nós estamos. Na igreja, no mundo, na família, que não precisa ser a minha família nuclear, mas os meus parentes, nós precisamos ser exemplos. Nós somos luz, nós somos sal. Somos aquele que provoca sede nas pessoas, para que as pessoas possam beber da água da vida. Nós precisamos ser assim. E precisamos fazer isso de forma intencional. Eu preciso ser assim. E como é que eu consigo ser assim? Me comprometendo com o Senhor. Aprendendo a palavra, obedecendo a Deus e cumprindo a vontade dEle. E levando a minha família a cumpri-la. O ensinamento que você dá para o seu filho, para a sua filha, para os seus netos, na sua família, eles nunca esquecerão. Então, por isso que é importante, nós como pais, mães, temos essa intencionalidade de viver a palavra de Deus para que sejamos exemplo. Mas eu não tenho sido exemplo, mas que seja a partir de hoje exemplo. Não importa a posição que você está, não importa onde seus filhos estejam, você precisa ser exemplo de vida para os seus filhos. Então, se nós queremos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, se nós queremos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, primeiro, eu tenho que ter comunhão com Deus. Porque, na verdade, não sou eu
No fundo, não sou eu que ensina. É o Espírito Santo que age através da minha vida. Eu sou só um instrumento. É Deus que age através da minha vida para que eu possa ministrar a vida dos meus filhos. Não é isso? Essa é a nossa responsabilidade. Efésios 6,4, irmãos, nos chama a um equilíbrio entre evitar a irritação dos nossos filhos e investir na instrução deles com disciplina amorosa e sob a orientação do Senhor. Que nós possamos, com todas as mensagens que nós ouvimos e recebemos durante esse mês, aplicar esses princípios para que a nossa família seja protegida, fortalecida nos caminhos do Senhor. Se você está começando a caminhada cristã agora, saiba disso. Nunca é tarde de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Em casa, um dia desse, foi muito bom, meus filhos estavam lá e a gente pegou o violão e cantamos umas canções, oramos. É um tempo muito precioso. Ainda mais agora que os filhos casou, né? Aí quando a gente tem a oportunidade de tê-los em casa, então, eu tenho um filho que eu mais vejo aqui na igreja, né? O Samuel vai pouco lá em casa. De 15 em 15 dias, eu vejo ele mais na igreja. Por isso que é bom ser crente na mesma igreja, né? Pelo menos uma vez por semana eu vejo meu filho, né? Ele está na igreja, a gente participa junto aqui. Mas é muito importante. Nossos filhos são muito preciosos, irmãos, para a gente negligenciar o cuidado deles. E eles casaram, mas a gente continua ministrando na vida deles, não é, Emílio? A gente continua ensinando, a gente continua orando, e a gente precisa continuar tendo sabedoria para que os nossos filhos continuem nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe na aplicação da sua palavra. Amém? Vamos orar? Eu quero fazer uma oração especial pelas famílias. Eu quero convidar a irmã Estela aqui, por favor, irmã Estela. Ela vai orar pelo encerramento desse mês da família, para que nós possamos cada vez mais lutar para que as nossas famílias estejam na presença do Senhor. E aqueles que têm os seus filhos longe do caminho do Senhor, ou que está talvez enfraquecido, vamos todos ficar em pé, vamos colocar nossos filhos e netos na presença do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença mais uma vez, certos, ó Deus, de que o Senhor nos ouve, que o Senhor atende a nossa oração. Ó Deus, visita o coração de cada pessoa aqui presente, visita o nosso coração, Senhor, quando nos preocupamos com as nossas famílias. Ajuda-nos, Pai, a servirmos ao Senhor lá em casa. Ajuda-nos a sermos o modelo de Jesus, Pai, nos nossos relacionamentos familiares. Eu quero te pedir por cada pai, cada mãe aqui presente, que o Senhor esteja revestindo-nos com a Tua graça, Pai, com a Tua misericórdia, que o Senhor nos dê do Teu Santo Espírito e nos dê sabedoria, Pai, sabedoria no falar, sabedoria no agir, em cada momento, ó Deus, em cada intervenção que fazemos na nossa casa, na administração, no cuidado do nosso lar. Que o Senhor dê sabedoria a cada pai, cada mãe, para que seja, Senhor, um exemplo vivo de Jesus Cristo. Ó Deus, e eu te peço também pelos nossos filhos, pelos filhos de cada um aqui presente, que o Senhor dê um coração ensinável, que o Senhor os proteja e guarde, ó Deus, nos seus pensamentos, nas suas ideias, nos seus propósitos. Ó Deus, entra no nosso lar, traz, Pai, livramentos também. Livramento, ó Deus, de tantas influências negativas. Ajuda-nos, Senhor, a ajudarmos os nossos filhos com o uso da internet, com o uso dos computadores, do celular, que tem devastado, Senhor Deus, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Tem misericórdia de nós neste sentido, Pai. Abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ser sal e luz, a começar em casa, mas que isso se estenda, ó Deus, para esta sociedade que está tão adoecida. Ó Pai, nós pedimos a Tua misericórdia e também, Senhor, que as nossas casas possam compor a Tua igreja. E assim nós, Pai,
continuaremos seguindo na missão que o Senhor tem nos dado. E, Pai, se tiverem aqui filhos que estão desviados, com problemas, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja atuando, Senhor, no coração, que o Senhor aumente o amor dos pais, que o Senhor dê perseverança, que o Senhor dê esperança, ó Deus, da restauração que só o Senhor pode fazer. Traz, Senhor Deus, os nossos filhos desviados para perto do Senhor. Resgata, ó Deus querido, como a tua palavra diz que o Senhor busca aquela ovelha. Traz, Senhor Deus, para perto do Senhor, para perto de nós, Pai. Nós pedimos que nós sejamos também, como igreja acolhedora, Senhor, aqueles que sofrem nesse sentido. E, Deus, nós colocamos isto nas tuas mãos. Todas estas nossas dificuldades, as nossas limitações, o nosso desamor, muitas vezes, Pai, colocamos nas tuas mãos para que o Senhor transforme e que o Senhor nos capacite, Pai, a sermos sal e luz, aonde nós estivermos, mas principalmente, ó Deus, a começar dentro da nossa casa. Que o Senhor entre e que o Senhor faça morada sempre. Em nome de Jesus que oramos. Amém.